Boa noite, tudo bem? Meu nome é Alcione Maroclo, eu sou especialista em beleza. Você está na nossa live semanal de segunda-feira, sempre às 18 horas, trazendo com frequência aqui em nosso Instagram, para nossa audiência, muita qualidade de informação para você que quer envelhecer com qualidade de vida. Recentemente, no início do ano, eu criei o projeto Sempre Jovem. O objetivo desse projeto é justamente nos auxiliar nessa caminhada da maturidade, entender o envelhecimento nas suas amplas formas, trazer especialistas que podem nos ajudar a vivenciar esse momento da vida de melhor maneira. Então nós temos feito as lives aqui, trazido especialistas, tem sido muito rico. E também as lives que contemplam você com o meu expertise, que são as massagens, a ginástica facial, o autocuidado, porque isso é muito importante para que você ultrapasse a barreira da idade, né, dos 50, 60, 80 anos, com qualidade de vida. Nós fazemos várias ações no Sempre Jovem. Nós começamos mudando aqui, né? Trazendo novos atendimentos, novos formatos de atendimento para prevenção e atenuação do envelhecimento na clínica, que é onde eu atendo você, onde eu vou fazer a consultoria para o seu tipo de pele, auxiliar você no processo de envelhecimento, tendo qualidade, né? Tendo beleza, tendo harmonia com a sua imagem. Também lancei recentemente a minha linha de cuidados faciais, que ela se chama Pele Linda, que faz parte do nosso projeto, uma linha estruturada especialmente para cuidar do seu tipo de pele, desse momento da pele, onde a gente tem alguns distúrbios da aparência, como manchas, flacidez, linhas finas, mas também tem poros dilatados, com ressecamento. Então, uma pele que merece uma abordagem de um especialista que tenha um olhar amplo sobre o processo de envelhecimento. Nós criamos recentemente, lançamos, está um sucesso também o nosso podcast semanal. Ele vai ao ar nesta quarta-feira. O tema é autoestima, você não pode perder, porque foi uma mesa maravilhosa. Te convido a ficar de olho, nós vamos lançar aqui, mas ele acontece lá no nosso canal do YouTube. Então já aproveitando para te convidar para nos seguir no canal do YouTube, porque os podcasts estão incríveis. Sempre mesas com dois, três, quatro especialistas falando para você e te auxiliando nesse processo. E não é só para quem tem 50 a mais, não, porque a gente constrói o que a gente quer viver no envelhecimento quando a gente tem 20, 30, 40 anos, né? Assim? Então, quanto mais jovem você for, mais você vai aproveitar esse conteúdo e vai ter até melhores resultados do que nós já estamos conseguindo ter. E as lives, que são minha paixão de segunda, onde a gente compartilha conhecimento e traz também os meus amigos. Eu trago meus amigos especialistas, que são uma riqueza que eu tenho, né? E são todos maravilhosos. Deixa eu contar para você o currículo do nosso especialista de hoje. Dr. Carlos Pianta é neurologista, formado pelo FJF, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ele é professor de Neurologia e Neurosemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Presidente Antônio Carlos, aqui em Juiz de Fora, palestrante em Neurociências do Comportamento e Espiritualidade. Além disso, é meu colega aqui na clínica, colega muito querido, ele aqui nos corredores, trocar uma ideia, aprender mais. É meu médico também quando eu preciso, médico da minha família. Então é com muita alegria que nós vamos recebê-lo nessa tarde, noite, né? Olá, boa noite, doutor, tudo Olá, bem? boa noite, querida. Que Prazer. prazer recebê-lo. Uma data muito esperada que nós tivemos que negociar muito, porque a agenda do Dr. Carlos é muito ocupada, muito cheia, mas ele gentilmente se prontificou, já há quase 30 dias que a gente está tentando fazer essa data bater, mas que honra receber você, tudo bem? Muito obrigado, querido. Você está me escutando bem? Tô. Você Tudo, também? estou escutando. Perfeito. E eu tô maravilhada com a sua audiência, porque depois que a gente anunciou a live com você, doutor, quantas pessoas vieram nos elogiar, chamar direct, te elogiar no post, né?
você é um médico muito querido, um médico que as pessoas consideram para além do consultório. Como é que é isso? São 30 anos, né, de neurologia, estudando muito, uma dedicação intensa, ensinando neurologia e atendendo os pacientes, estudando muitas neurociências. Me dediquei parte da minha vida a isso, né? É muito gratificante ver o É retorno o dos fruto, então, né? pacientes. Bom, você sabe que o Sempre Jovem é um projeto que nasceu com a minha própria experiência do envelhecimento. E o objetivo do nosso projeto é justamente trazer formas de nós envelhecermos com qualidade de vida. E, obviamente, a saúde desse hemisfério aqui, ó, é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que acontece quando a gente envelhece. O que a gente tem que prestar atenção na saúde do cérebro? Obrigado pela pergunta, querido. Realmente, segundo os neurocientistas, infelizmente, o nosso cérebro não foi preparado para viver tanto tempo. O Homo sapiens não vivia muito. E a tecnologia, as vacinas, os antibióticos estão fazendo a gente avançar a idade. Segundo os maiores estudiosos em neurogenética e medicina anti-age, anti-envelhecimento, o Dr. David Sinclair. David Sinclair, eu li o livro dele em inglês e recomendo que leia o livro dele para quem gostar do assunto em português. O tema do livro é Por que envelhecemos e por que não deveríamos? David Sinclair, a gente vive querendo viver mais, né? Exatamente. E não é só em viver em termos de idade, não, isso é de qualidade. Ele relata neste livro, ele é um geneticista, tá, gente? É um professor de Harvard. Eu sigo ele nas redes sociais, já tive uma oportunidade de interagir rapidinho com ele, e li todo o livro dele, é fantástico. E a equipe dele, ele fala de forma ipsis verbis. O ser humano será capaz de chegar aos 120 anos com vigor, trabalhando, fazendo as coisas naturalmente. Porque, veja só, a questão é cultural, biológica também. Existe um jornal de 1900 e que o tema dele, a chamada do jornal era assim: vovozinha de 40 anos morreu atropelada pelo bonde. Isso lá no Rio de Janeiro. Vovozinha de 40 anos morreu atropelada pelo bonde. Estou chocada, então eu nem sei o que eu sou com 54. Pois é. Essa questão da idade e terceira idade vai ter que ser revista, até em termos até de aposentadoria, porque cada vez mais irá se sobreviver mais e a tendência, a gente espera cada vez mais, viver com qualidade, com vigor, com inteligência, com cérebro dinâmico. Então, o que era uma terceira idade há 50, 30 anos atrás, já não vai ser daqui a 40, 30 anos. E ele relata no seu livro que é fato. O ser humano chegar a viver a 120 anos. Quer dizer, a terceira idade começar. Respondi sua pergunta. Sim, com certeza. Uma coisa que tem sido recorrente... Oi? De vez em quando está dando um delayzinho na internet, mas é porque esse horário ele é muito acirrado em lives, né? Então a gente às vezes sente esse delayzinho mesmo, mas daqui a pouco estabiliza. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, perfeito. Nós temos um público feminino majoritário aqui, né? Nessa minha rede. E, obviamente, acabei atraindo mais as mulheres 45 mais, que estão vivendo algo parecido com o que eu estou vivendo. Peraí, deixa eu ver que está travando um pouquinho. Já vai voltar, gente, fica aí. Tá ouvindo, doutor Carlos? Eu te perdi. Pessoal, espera um pouquinho que a gente está tendo uma instabilidade na internet. Mas eu acredito que já vai voltar. Você está me ouvindo, Alcione? Agora melhorou. Nós tivemos uma instabilidade, mas agora voltou. Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Alcione? Dá? Oi? Tá me ouvindo, doutor?
Então, como eu estava Estou te ouvindo falando, perfeito. E você, está me ouvindo? vê se você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Como eu estava te falando, as mulheres têm reclamado muito no Estou te ouvindo. pós-pandemia de uma perda de memória. E a gente sabe que a perda de memória ela está associada a vários problemas do cérebro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. A imagem está um pouquinho instável, assim, mas está melhorando. Ok, se você não me escutar, faça um sinal, por favor. Ô, Tá. Sônia, realmente, o pós-Covid, como as pessoas ficaram muito reduzidas, é natural que existisse uma queda da performance, da memória. Por quê? O cérebro, ele é hipersocial. O cérebro é um órgão hipersocial. Ele precisa de interação social para funcionar bem. Tá claro aí para você, Alcione, que eu estou Sim, tá falando? ótimo. Pode falar. Então, o cérebro é um órgão hipersocial. Então, quando as pessoas interagem menos socialmente, existe menos estímulo cerebral e da sua função. Olha que coisa interessante. Que coisa! Muito Tanto interessante. que, Alcione, um dos fatores de risco já comprovados para o Alzheimer é o isolamento social. A pessoa tem pouco estímulo social. Ela tem estímulo, então ela realmente tende a ter mais déficit cognitivo. Então, o isolamento social, a solidão a médio e longo prazo levará a um risco maior de Alzheimer. Isso é fato científico. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, e tem muitas mulheres acima dos 50 que têm reclamado muito, porque a menopausa também acaba contribuindo para a nossa memória ficar menos ativa. E aí as pessoas ficam se perguntando, será que eu estou com início de Alzheimer? No que a gente deve pensar quando começa a ter alguns sintomas? Quais são os sintomas, então, do Alzheimer? Alcione, de fato, as pessoas têm realmente muito mito. Acham que simplesmente esquecer está com Alzheimer. Não é assim. A principal causa de déficit de memória no nosso meio são depressão, ansiedade, estresse e problemas relacionados ao sono. Quem não dorme bem provavelmente não tem boa memória. Uma pessoa pode dormir até 4 horas, mas tem um sono profundo e restaurador, enquanto outras dormem 8, 9 horas e não tem. Então, para uma pessoa ter demência, um Alzheimer, quero que vocês saibam que não existe a palavra esclerose. Nós temos demência. Existem várias causas de demência, até deficiência de vitamina B12, alcoolismo, AVC e outras causam demência. A principal causa de demência no planeta, mais de 50%, é o Alzheimer. O Alzheimer, de fato, é uma causa importante, é uma pandemia, viu, gente? No ano de 2050, a Organização Mundial de Saúde relata que será 3 vezes mais demenciados no planeta Terra. Meu Deus. Então, gente, só esquecimento não é demência. Para que eu diga que um idoso ou mesmo uma pessoa mais jovem esteja demenciada, ela tem que esquecer, tem que ter déficit de memória, mas uma situação sine qua non, que é prejuízo das atividades da vida diária. Ela tem prejuízo das suas funções, não consegue mais administrar uma conta bancária, não consegue cozinhar mais, se perde na rua, não sabe mais mexer com a sua papelada ou burocracia do dia a dia. Já não sabe mais fazer. Aquele senhor que administrava a casa se enrola com as contas, dinheiro. Isso é sinal de demência. Então, não é só esquecimento. Eu tenho que ter esse prejuízo do dia a dia. Mas uma situação bem prática agora para vocês, que é para todo mundo. Imagina você na sua cozinha. Você tem uma coisa chamada, nós temos uma coisa chamada working memory, memória operacional. É a memória do dia a dia, aquela coisa rápida, aquela memória que quando alguém dita o telefone para você, você anota rápido. Ou quando a pessoa fala o nome dela, você memoriza. É a memória que nós usamos no dia a dia, rápida. Memória de curta duração. Esse working memory
ele é um dos primeiros a ser afetados no Alzheimer. Olha que interessante. Imagina você cozinhando lá na sua cozinha, você esquece um determinado ingrediente e vai na despensa. Aí você chega na despensa e fala, peraí, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí você volta para a cozinha e lembra. Ah, é massa de tomate, é isso mesmo. Aí você volta e pega e continua cozinhando. O Alzheimer, ele esquece a massa de tomate, vai lá dentro e fala assim, o que eu vim pegar aqui? Volta para a cozinha e não se lembra da massa de tomate, continua cozinhando sem ela. Isso é um dado, isso é apenas um exemplo para vocês verem como funciona o déficit de memória imediato do Alzheimer. Apenas um exemplo prático. Quer dizer, você esqueceu, mas logo depois lembrou. O Alzheimer esquece e continua esquecendo. E esse esquecimento irá interferir nas suas atividades funcionais. Tá me escutando direitinho, amiga? Tá ótimo, maravilhoso. Então, vê se eu entendi corretamente. Demência é uma forma geral de se falar sobre vários distúrbios neurológicos, dentre os quais o Alzheimer está inserido, é isso? É o principal causa. Existem outras causas de demência, até causas de demências secundárias ou potencialmente recuperáveis, reversíveis. Infelizmente, são as menos frequentes. Por exemplo, deficiência de B12. Um idoso com a B12 muito baixa, 80, 100, 150, pode gerar um quadro muito idêntico a uma demência. E você repõe a B12 e ele melhora. É apenas um exemplo de demência secundária. Mas, infelizmente, as demências, as principais causas são degenerativas, que são incuráveis, mas temos como melhorar a qualidade de vida do paciente e dos familiares. Porque a família sofre, né? É fato. Amiga, eu como médico, eu tenho que tratar o paciente e a família. O cuidador familiar é o que mais sofre, às vezes depende mais do paciente. Cuidador familiar, não é aquele cuidador que você paga para cuidar do paciente. É aquele filho que está cuidando do pai ou da mãe mesmo, é aquele que tem alguma tipo de ligação afetiva até, né? Dizendo no estresse, a gente tem que cuidar deles, porque entra uma depressão e o estresse muito grande. E foi publicado um trabalho, uns 3, 4 anos atrás, que levantaram um estudo sobre o cuidador familiar dos pacientes demenciados. Por exemplo, o filho ou a filha que cuida da mãe e do pai demenciado. Descobriram que esses cuidadores familiares têm maior risco de se tornarem dementes também. Não se sabe ainda a causa disso, por que eles ficam demenciados com maior proporção do que a população geral. Só deles serem cuidadores 24 horas naquele nível de estresse do ente querido demenciado, eles têm maior risco de desenvolver demência. Olha como é que é importante o cuidador familiar se cuidar durante o período que ele está tratando do seu doente, do seu querido, né? Eu acho essa informação muito importante, viu, querido? Muito bom. E falando especificamente agora do público feminino e a sua especialidade, o que você teria para nos acrescentar? O que você acha que seria importante salientar em relação a nós mulheres, principalmente na menopausa, né? Que é onde a gente começa a perceber mais essas dificuldades, dificuldade do sono, uma angustiazinha presente, né? Esse lapso de memória. O que você gostaria de ressaltar? Minha amiga, realmente, a mulher tem maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer do que o homem, principalmente nesse período, devido a essas oscilações hormonais. A neurociência não sabe explicar exatamente esse mecanismo, mas parece que a queda do estrogênio específica do cérebro, ele aumentaria o risco das mulheres desenvolver o Alzheimer. Mas o que eu vou falar agora serve para as mulheres e para os homens. Existem 12 fatores de risco já estabelecidos para a doença de Alzheimer. Já estabelecidos. Se nós conseguimos controlar a maioria deles, nós conseguimos reduzir em 40% o nosso risco de doença de Alzheimer. Vou repetir, 12 fatores de risco. Se nós controlarmos um pouquinho mais do risco de doença de Alzheimer. Alguém pode falar, mas é muito pouco. 40% é muito pouco. Meus amigos, minhas amigas, 40% é muito se a gente conseguir reduzir esses fatores de risco. Por quê? A doença de Alzheimer e outras demências degenerativas são altamente catastróficas, não tem cura. Então, isso é fantástico.
fantástico a gente conseguir controlar esses fatores de risco. E um deles é justamente isso, a atividade física. Eu tenho pacientes de 95 anos fazendo hidroginástica. Que coisa linda, hein? Posso ter problema no joelho, não. A atividade aumenta. Pode continuar falando, amiga? Peraí, que você... Pode, só um pouquinho que deu uma estabilidade, agora já está voltando. Pode ficar falando à vontade. Nós estamos amando te ouvir. A atividade física aumenta uma substância no cérebro chamada irisina, que conecta a região da memória. Isso é fato científico, não é apenas uma teoria. Quando se faz uma atividade física regularmente, você protege a área do hipocampo, que é a área da memória no interior do cérebro, diminuindo o risco de doença de Alzheimer. Só da pessoa ser sedentária aumenta este risco. Então, vamos fazer atividade física. Não é qualquer atividade ou você sugere uma específica? Não, qualquer atividade física que a pessoa possa, queira, esteja ao alcance dela. Claro que as atividades físicas de maior benefício são aquelas justamente de alta intensidade, quando a pessoa tem condições físicas para fazê-lo. Quer dizer, por exemplo, caminhada é muito bom, mas tem que dar uma apertada na caminhada, pedir para o seu cardiologista te liberar e monitorar isso. Porque, segundo o estudioso David Sinclair e sua equipe, para que forme mitocôndrias a mais no músculo, que é muito bom, nós temos que fazer uma atividade física que chega até um certo nível de desconforto. A atividade física benéfica, segundo os trabalhos científicos, é aquela que chega a um nível de desconforto. Então, ninguém pode sair e fazer atividade física para entretenimento somente. Não é então, passear, é caminhar com ritmo, né? Mais intenso. Claro, depois de uma avaliação cardiológica, tá? Mas isso é muito importante. Só sedentarismo já é fator de risco para Alzheimer, gente. Um outro fator de risco importante... Oi, pode falar, querida. Oi? Que sério isso? Uma coisa, uma medida muito simples e que está a nosso alcance, né? É só eu me determinar. Alcione, o que eu estou falando agora tem um valor de serviço público fora do comum, viu? Não é porque eu estou falando, não. São os últimos congressos recentes de neurologia. Os 12 fatores de risco para Alzheimer. Um deles é esse, sedentarismo. O outro, dormir mal. A pessoa que não dorme bem, que come o sono, aumenta o risco de doença de Alzheimer. Ah, eu não consigo dormir, eu tenho problema no sono. Procure o seu médico. Dormir de menos ou dormir demais é fator de risco para Alzheimer. A pessoa deve dormir em torno de 6 a 9 horas. Nem menos do que isso, nem mais do que isso. Algumas ficam muito bem com 5 horas de sono. Raramente até 4 horas. Mas 6 a 9 horas é o ideal da pessoa dormir. Nem dormir de menos, nem dormir demais. Há muitas pessoas que têm a chamada apneia obstrutiva do sono. Pode falar? Não, termina esse raciocínio que ele é importante e depois eu quero perguntar, dentro do tema do sono. Você falou pode perguntar. Da apneia obstrutiva. Pode perguntar. É porque eu fiquei curiosa de entender que você falou assim, se você não tem um bom sono, se você precisa de ajuda, procure seu especialista. Quer dizer que um sono induzido por medicação é melhor do que um sono entrecortado? Ou seja, a medicação ela se torna então um coadjuvante importante para te levar para esse lugar de sono mais profundo? Com a medicação correta, sim. É preferível você usar uma medicação correta que induz ao sono e é segura do que realmente dormir mal. Quero lembrar aqui desde já que estamos falando de fator de risco para Alzheimer, que as receitas ou os receituários azuis são fator de risco para déficit cognitivo importante. Como aqui o clonazepam, diazepam, bromazepam, nitrazepam, zolpidem. Cuidado! Pode tomar, mas com curto espaço de tempo e sempre com acompanhamento médico. Vou repetir, isso é muito importante. Remédio de receita azul de uso crônico tem que ser muito bem indicado pelo médico. Hoje a gente não usa mais esse tipo de remédio para ajudar no sono. Geralmente são antidepressivos ou até antipiléticos ou neurolépticos. Mas
Isso é um assunto mais específico, mas que o médico irá te orientar. E obrigado pela pergunta, Luciano. Então, é preferível, sim, usar um remédio adequado para ajudar no sono. E aí você estava falando da apneia. A apneia obstrutiva do sono, ela tem alta prevalência. O paciente, ele dá uma roncada, ou o sono fica superficial, e ele diz: doutor, eu durmo muito bem, eu durmo 8 a 9 horas por dia. Só que no dia seguinte eu estou sonolento, irritado, com déficit de memória. Eu, às vezes, fico muito voado, lento. Mas eu durmo bem, doutor. A questão não é a quantidade do sono, gente, é a profundidade dele. Quem não chega numa região profunda do sono, chamado sono REM, não fixa ou não consolida o que aprendeu durante o dia. Então, uma pessoa, geralmente está acima do peso, que tem obstrução das vias aéreas, que tem roncos frequentes, tem que suspeitar de apneia obstrutiva do sono, que a gente faz esse teste através da polissonografia e identifica a causa do déficit de memória. Então, a apneia é uma das causas de déficit de memória relativamente comum, principalmente em pessoas acima do peso. É um que tem que ser investigado. E vale a pena usar aquele aparelho ou aquele que põe dentro da boca para recuperar, Vale. para arrumar isso? Assim, veja bem, o sono é tão importante que muitos pacientes que têm uma apneia obstrutiva do crônico grave, além de perder, eles têm que você usa uma máscara semelhante a um nebulizador e ele faz uma pressão positiva. Nos primeiros dias é uma luta para o paciente se adaptar àquilo, mas ele vê os benefícios no dia seguinte. Ele fala, realmente isso é fantástico. Realmente pode ser um período difícil de adaptação, mas os benefícios que ele tem no dia seguinte são muito grandes. Lembrando que nem toda pessoa que ronca tem apneia do sono. Existe o chamado ronco puro, tá? Mas uma pessoa que tem ronco, que está ruim no dia seguinte, memória, dorme à toa, está irritada, pensa em apneia. Muito bom. Você está chegando agora? Essa é a live especial da nossa segunda-feira. E o nosso convidado, Dr. Carlos Pianta, é neurologista super especialista e está aqui esbanjando conhecimento. Você não pode perder. Então já manda o seu aviãozinho aí para toda a família, porque é um assunto, como ele disse, de utilidade pública. Entender como o nosso cérebro funciona, especialmente quando estamos assim, ó, 50 a mais, porque você precisa ter qualidade de vida para envelhecer bem. Você falou de 2 das 12. Vamos avançar? Olha, eu quero começar... Posso continuar falando, Alcione? Pode. Outro fator de risco é a baixa escolaridade. Quanto mais baixa escolaridade o indivíduo tem, maior o risco de desenvolver uma doença degenerativa como Alzheimer. Isso é fato, fato. Então, os chamados superidosos, que é uma pequena proporção dos idosos que nós temos, são pessoas com 85 anos, com uma memória de um indivíduo de 60, que não se sabe por que eles têm isso, acredito que seja uma questão genética, mas foram feitas pesquisas nesses superidosos. Uma das coisas que eles fazem muito bem é desafiar o cérebro, aprendendo coisas que saem da rotina deles. Aprender o inglês, o japonês, aprender crochê, bordado, pintura, piano e etc. Quer dizer, são idosos, estão sempre se desafiando. Muito e esse bom. é um ponto importante para diminuir a chance de uma doença de Alzheimer. Se desafiar, aprender desde o palavra cruzado, um coquetel, um quebra-cabeça mais difícil. Estou dando exemplos que todos nós podemos aposentar profissionalmente, mas não devemos aposentar cerebralmente. É verdade. Enquanto você falava isso, eu fiquei pensando e com vontade de entender o que acontece no cérebro para que se instale um Alzheimer. O que está faltando? O que não está conectando? Primeiro, a gente não sabe exatamente a causa da doença de Alzheimer. Existem vários fatores bioquímicos que ocorrem no cérebro, que são um pouco complexos, mas basicamente o indivíduo ele começa a perder neurônio, começa a degeneração neuronal, ele perde neurônio, uma velocidade rápida começa a matar. Todos nós perdemos neurônio ao longo do tempo. Só que o Alzheimer ocorre em áreas específicas, estratégicas, principalmente na área da memória, e começa a perder neurônio muito rápido.
Então, ele perde a capacidade de conexão dos neurônios e diminuição de certas substâncias importantes para a memória, como a acetilcolina, por exemplo, uma substância presente na memória. Então, começa a haver diminuição de neurotransmissores, além de morte neuronal. Quer dizer, você não tem fio mais para conectar e não tem mais energia, vamos dizer assim, para passar de um fio para o outro. São as substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Então, basicamente, é isso que ocorre. Sono, exercícios, atividade neurológica desafiadora. Espera aí, que agora eu não estou te ouvindo. Alcione, está me escutando? Agora voltou. Está me escutando, Alcione? Está me ouvindo? Uhum. A outra... Pode falar? A outra é a depressão, principalmente na terceira idade. O idoso tem que tratar a depressão, é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Há muitas pessoas que têm depressão crônica. Quase 60% dos casos depressivos são genéticos, têm que ser tratados, que é um fator de risco. O outro seria justamente hipertensão arterial e diabetes. O diabetes, gente, é um fator de risco já comprovado para várias doenças degenerativas, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. O diabetes é um problema de saúde pública e cada vez mais devemos controlar ele ao máximo. Então, o diabetes não é questão só de infarto e AVC e outros problemas. Ele é fator de risco para doença degenerativa e devemos controlá-lo muito bem. Outro é a obesidade. O excesso de peso é fator de risco para doença de Alzheimer. Ah, eu sou gordinho. Não, acima da sua massa, o índice de massa corporal. Tem que saber reduzir isso, principalmente a obesidade abdominal. A obesidade abdominal tem que ser combatida, que é aquela a obesidade mais visceral. Uma pessoa pode ser magrinha, mas pode ter aquele abdômen globoso e tem que ter tratamento, porque é também um fator de risco para várias doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer. E a perda auditiva em pacientes idosos ou pessoas de meia idade, tá? Quem não está escutando bem, geralmente deveria fazer a avaliação com otorrino e usar aparelhos. Sei que eles não são baratos, mas o SUS hoje dá esse programa de você conseguir esses aparelhos. Deve ser pelo mesmo motivo da solidão, né? Oi, querida? Pelo mesmo motivo da solidão, já que vai ficando ilhada dentro da sua surdez, né? Digamos assim. É por isso? Isso mesmo. Tem um baixo estímulo sensorial. Ela não interage com os estímulos do ambiente. É justamente esse caminho. O cérebro é hipersocial, ele depende do ambiente para se desenvolver. Não é só a criança, o adulto, o idoso. Quanto mais se isola, aumenta o risco de pouca conexão, de pouco desenvolvimento. Nós somos um fruto da genética e não vamos escapar disso. Quando o ambiente não nos estimula, começa a perder justamente conexões importantes. E aqui, todo mundo já sabe, o tabagismo, o uso da bebida alcoólica, tá, gente? Eu quero falar uma coisa do álcool, não é fazer terrorismo, não. Não existe mais dose segura para usar o álcool diariamente. Não há. A Organização Mundial de Saúde lançou um artigo há 2, 3 anos atrás, que aquela tacinha de vinho diária, que parecia ser muito saudável para o coração e para os vasos sanguíneos, ela é péssima para o cérebro e também para o fígado. Que coisa, hein? Tá dado o alerta aí, o pessoal que gosta de usar essa desculpa. E não há, vou repetir, dose segura para ingerir álcool diariamente ou quase diariamente. O outro é o traumatismo crânioencefálico, uma coisa que não dá para a gente evitar. Né? Nosso fator de risco que não tem como a gente mexer, que é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Da importância da gente sempre procurar nos finais de semana ou quando pudermos, estar sempre em contato com a natureza. Também porque é comprovado cientificamente que um caminhar de 1 hora ou quase 1 hora durante a natureza diminui substâncias estressantes no nosso cérebro. Isso é comprovado cientificamente.
o contato com o verde, ele beneficia o funcionamento do cérebro, diminuindo os quadros de estresse e ansiedade. Que maravilha! Que aula foi essa? Nem vi o tempo passar. Já tem 40 minutos que a gente está aqui, você acredita? Olha que ótimo, Doutor nem senti. Carlos, eu quero que você vá no nosso podcast. Aí vamos ter que fazer outra agenda. Ah, Porque lá a obrigado. gente vai ter o seu conhecimento de um outro jeito. Vai ser tão especial quanto. Vamos ver se a gente faz uma agenda. Você aceitaria o convite? Aceitaria, será um prazer imenso. Ai, que ótimo. Bom, eu acho que a gente abordou de uma maneira objetiva muitas formas de se entender o processo de envelhecimento, o cuidado preventivo, o olhar para sintomas de uma maneira mais direcionada através do seu expertise aqui. E eu queria, para a gente caminhar para a nossa finalização, eu queria saber como fazer a prevenção, ou a partir de que idade eu devo buscar o neurologista para um controle, ou se esse controle é somente em caso de sintomas. E depois você coloca as suas considerações finais. Gente, olha, a prevenção da demência, das doenças degenerativas, começa na infância. Os trabalhos demonstram isso. As crianças precisam ter um estímulo adequado, já com atividade física, e tentar controlar todos esses fatores de risco. Mas, obviamente, temos toda a esperança de continuar tentando controlar esses fatores de risco. Então, vejam bem, gente, para ter uma boa condição de saúde, não precisa de um neurologista para fazer isso. Um cardiologista, um clínico geral da sua confiança, ele poderá cada vez mais construir essas medidas justamente saudáveis para você. Mas quem quiser pode procurar um neurologista, um geriatra da sua confiança, que ele irá te orientar isso. Pode sim, um neurologista, um geriatra, um clínico da sua confiança, ele pode te ajudar a cercar, pelo menos a maioria desses fatores de risco, para que você possa prosseguir bem, com mais saúde, e na tentativa de diminuir o fator de risco para o Alzheimer. Lembrando que quem tem um parente de primeiro grau com Alzheimer ou demenciado tem risco de 13 vezes mais de ter a doença. Não quer dizer que vá ter, mas tem que ter esse alerta. Seria mais um motivo sério para controlar os fatores de risco. E, portanto, gente, o que eu disse agora é para a população geral toda. Desde a criancinha, nós temos capacidade de vida devido a uma coisa chamada de neuroplasticidade cerebral. São as conexões que os neurônios fazem de acordo com os estímulos que damos para o nosso cérebro. Coisas que fazemos de forma repetida, com constância e disciplina, somos capazes de moldar o nosso cérebro para coisas boas como para coisas ruins, infelizmente. Eu agradeço imensamente o seu convite, minha amiga. Uma honra para mim. Gratidão imensa, tá? A todos. Eu saio dessa live já mudada, já acrescentou tanta coisa aqui na minha forma de ver esse processo. Então, nós vamos recapitular, entendendo que nem tudo que se manifesta como perda de memória é Alzheimer. É preciso, né, um diagnóstico feito pelo especialista. Nós sabemos já que a atividade física na prevenção de várias doenças, então incluir isso é algo fácil de se fazer na medida que a maioria das pessoas não se exercita, não por causa de alguma comorbidade, mas porque não quer ou tem um pouquinho de preguiça, tem alguma dificuldade assim de ter essa disciplina, então é hora de você mudar os seus hábitos para que você possa envelhecer com qualidade de vida. Nós também aprendemos que o cuidado principal está nas nossas mãos, porque falamos aqui de hábitos alimentares ou hábitos de uso de alguma coisa que é viciante e que por isso traz um déficit para você na sua mente, na qualidade do seu cérebro. Então, a gente sai dessa live com um compromisso muito importante, um compromisso de autocuidado, que é algo que está nas suas mãos. Lógico, algumas coisas nós não poderemos controlar, mas aí nós temos os especialistas, como o Dr. Carlos Pianta, tão maravilhoso, a nosso favor, estudando, trazendo, né,
as últimas novidades científicas para que nós possamos administrar, no caso de adquirirmos algum tipo de demência ou de alteração, né? Eu vi pessoas aqui procurando por ele com casos de depressão intenso e tendo uma melhora maravilhosa e voltando a ter qualidade de vida. A gente vê pessoas com problemas do sono, voltando a ter o seu descanso tão precioso, porque é algo angustiante. A gente escuta as pessoas, né? Meus clientes também, minhas clientes, às vezes falando, eu não consigo dormir. Então, retornar a esse lugar de repouso, de descanso com qualidade, é libertação. Então, o especialista, realmente, nós temos que orar muito por vocês, porque nos auxiliam nos momentos mais difíceis, né? Mais agudos da nossa vida. Então, eu quero pedir a Deus que abençoe você constantemente, iluminando sua mente prodigiosa, iluminando o seu coração, porque médicos precisam ser também humanos, né? E eu vejo que você tem essa preocupação. Igual quando você cuidou da minha tia, ela te adora, porque tem esse lado também de entender o outro, para além só daquilo que ele apresenta como enfermidade. Então, eu quero te dar muitos parabéns, quero agradecer a honra de vocês ter aceito o convite, dispor do seu tempo, né, tão precioso para estar aqui conosco. E agora eu vou agarrar em você, para você ir com a gente para o podcast, que vai ser também uma experiência muito gratificante. Tá bom, doutor Carlos? Obrigado, muito obrigado. Obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, ou que vai assistir depois essa live gravada, preste atenção nessas informações, anote, compartilhe com sua família, com seus pais, com seus avós, tios, pessoas que já estão na fronteira dos 60, 70 a mais e que precisam prestar atenção em todas essas orientações que foram passadas aqui. Esse é o Projeto Sempre Jovem, esse projeto que foi criado por uma esteticista que está envelhecendo, mas que ama viver e quer envelhecer com qualidade de vida. E por isso estou aqui sempre trazendo meus amigos especialistas maravilhosos, não só aqui, mas como no podcast, trazendo os meus expertises também para auxiliar você nessa caminhada que eu tenho certeza, com a orientação correta, será inesquecível e muito prazerosa. A gente vai ficando por aqui, a live fica salva no perfil e a gente se vê segunda que vem com mais uma live especial. Doutor Carlos, ó, deixa eu tirar uma foto nossa aqui. Faz uma pose aí bonita. Espera aí que eu vou tirar uma foto aqui. Espera aí. Vou ver como é que eu vou tirar. Deixa eu ver. Aí deu para nossa recordação. A gente se encontra então por aqui, você que é nosso seguidor. Se você está assistindo a live e não é seguidor, já aperta aí para você continuar curtindo os nossos conteúdos. E a gente se vê segunda que vem. Doutor Carlos, um abraço, um beijo, um aperto de mão. Muito obrigada e até breve, querido. Tchau, tchau, pessoal.